E o Banco Master, hein, gente? Olha, se investigar direitinho, sobra pouca gente, né? Dos graúdos da política aí. Porque me parece estarmos diante de um grande esquema, diante de uma ponta de iceberg. Então vamos comentar algumas coisas aqui, vamos pegar de fundo aqui um vídeo do camarada José Cobori e eu vou também fazer meus comentários em cima. Então é muito importante que você deixe seu like, tá? Porque é muito importante a gente entender o que está acontecendo ali, porque é revelador esse caso do Banco Master. Então bora pro vídeo. Eu não poderia deixar de abordar o assunto do momento. Afinal, o que aconteceu com o Banco Master? Este é o assunto do vídeo hoje. Ultimamente, os escândalos no mercado financeiro estão se tornando frequentes. A derrocada da Ambipar e seus COIs, distribuídos pelos bancos que deram enormes prejuízos aos investidores, a operação Carbono Oculto da Polícia Federal na Faria Lima, desbancando a lavagem de dinheiro de aproximadamente 40 bilhões do crime organizado, e agora a prisão dos sócios e executivos do Banco Master e a liquidação da instituição pelo Banco Central. O que todos questionam é como foi possível uma instituição financeira chegar a esse ponto e se a autoridade... Parece que são 12 bi, né, galera? Eu vi assim, ó, que tem mais de 1 bilhão, coisa de 1 bilhão e 300 milhões de fundos públicos, gente. Aposentadorias de diversas categorias, de funcionários públicos de municípios, né? É um escândalo muito grande, porque assim, o que os caras estavam fazendo era inventar título. Eu não consigo me segurar. Eu acho que o Cobori vai falar disso, mas eu não consigo me segurar. Eu já vou adiantar a pauta. Os caras estavam inventando título, tá? E sabe o título, gente, assim, ele é um papel referente a um ativo, tá? Um ativo é algo que você tem, né? É um patrimônio. Então eles estavam inventando títulos com base em ativos falsos para incrementar, tá, o patrimônio do banco e, portanto, colocar esse título lá no ativo do banco a fim de expandir o passivo do banco. Por quê? Porque o passivo tem que ser igual ao ativo. Então, para você aumentar o passivo, que é a dívida do banco, você precisa aumentar o ativo. E os caras estavam inventando ativos, literalmente, para aumentar a capacidade de emissão do banco. Porque o banco, gente, todo banco que você pode depositar dinheiro é um banco que emite moeda. Entende? E ele pode emitir moeda com base nos seus ativos. Então, se você está inventando ativo, você está criando dinheiro do nada. É isso, tá, gente? Por isso que a gente está falando de escândalo aí de dezenas de bilhões. Por isso que os caras estavam pagando 140% do CDI, gente. Isso não existe no mercado. E não é de hoje que tem muita gente dizendo, galera, isso é falcatrua. Isso não pode ser sério. Não tem como ser sério. Não tem como pagar 140%. Entende? Os bancos pagam 102, 103, 105. Se tiver pagando 110, está pagando muito. 140%, tipo, não existe. Todo mundo está dizendo, é obrigado a ter ali alguma falcatrua. Só que qual é o negócio? O que me parece, gente, tá, é que o Banco Master virou uma espécie de guarda-chuva para empresário e político falcatrua. Tanto que o Ibanez Rocha, né, lá do DF, queria comprar o Banco Master. Felizmente, essa negociação foi impedida, né, pelo Banco Central. Porque a ideia era o BRB comprar o Banco Master para quê? Para misturar ali os ativos dos dois bancos e ficar muito difícil, ou pelo menos muito mais difícil, de se perceber a fraude. Né? Então, é óbvio que o governador do DF está enrolado até o pescoço na falcatrua do Banco Master. Mesma coisa o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, né? Que entregou boa parte do fundo de aposentadoria dos funcionários, né, também para o Banco Master, mesmo com todas as advertências. Aí a direita está dizendo assim, mas não é ele o responsável, tem um conselho. Galera, conselho indicado por ele. Vamos deixar de ser tanso. Tá? Mas não é só ele não, tem prefeitura, governo estadual, muitos fundos públicos. Por isso que
tanta gente estava tentando blindar, né, o Banco Master. Gente quem? Políticos. Políticos. Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, se tentou fazer esse mesmo tipo de operação na Caixa, banco público, banco importantíssimo para as políticas públicas de Estado no Brasil. Aí o que aconteceu? Diretores técnicos da Caixa vetaram a aplicação no Banco Master por causa do risco flagrante desse tipo de operação que não é típica. Os caras que vetaram isso dentro da Caixa foram demitidos. Ou seja, há inclusive um lobby político para que a coisa continuasse. E antes que você corra para dizer, então o governo Lula está envolvido, gente, a Caixa tá com o Centrão, mais especificamente Arthur Lira. Tá? Quem dá as cartas na Caixa é Arthur Lira. Sim, faz acordo com o governo? Sim, o governo precisa dos votos dessa gente. E essa gente nem vota com o governo. Tá? E eu não estou querendo dizer que não tenha gente do governo envolvida. Pode ser que tenha, porque provavelmente tem muita gente envolvida. O escândalo é muito grande, gente. O escândalo é muito grande. E não choca ninguém, saca? É que nem o Cobori acabou de dizer aqui, é 40 bilhões do PCC, é mais 12 bilhões do Banco Master, não sei mais quantos bilhões na Ambipar. E não casualmente, o que a gente está vendo? A Polícia Federal, ela decidiu partir para cima do núcleo financeiro do crime organizado. Só que quando a Polícia Federal faz isso, ela não vai pegar só a facção, ela vai pegar a milícia, ela vai pegar empresários e ela vai pegar políticos. Por isso que a gente está vendo o desespero desse centrão, lá na Câmara dos Deputados, para enfraquecer a Polícia Federal. Tanto que conseguiram aprovar lá o 6º relatório do DERIT, que segue tirando centenas de milhões da Polícia Federal. Quer dizer, ele tentou e conseguiu, de alguma maneira, enfraquecer a Polícia Federal. Por que, gente? Por que isso? Porque a política de segurança pública que a direita oferece é uma farsa. Na realidade, é uma política que ajuda o crime. Porque subir o morro saindo matando a esmo, né, não atrapalha o crime. É mão de obra fácil e barata, vamos botar lá de novo, faz um espetáculo para a sociedade e o crime segue, nada acontece, feijoada. Entendem? É isso que acontece. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque essas coisas estão todas interligadas. E hoje há uma mobilização da direita e da extrema-direita no Congresso Nacional para impedir o trabalho da PF. Eu sigo dizendo, se a PF trabalhar direitinho, o Lula ganha no primeiro turno. Por quê? Porque não vai ter adversário. Porque é óbvio que Tarcísio, Cláudio Castro, os bolsonaristas todos, estão todos envolvidos com o crime. Então basta investigar direitinho. Por isso que eles estão apavorados com a PF. Por isso a necessidade de obstruir a PF. Vamos torcer para no Senado eles conseguirem reverter, porque tem uma boa parte nesse PL antifacção que foi feita com base em estudos e foi encaminhado para o Congresso pelo governo. O problema é o Frankenstein que se transformou depois da intervenção do DERIT, a fim de atrapalhar a Polícia Federal. Então vamos torcer para que no Senado isso mude, claro, volta para o Congresso depois, então vai ser sempre um problema. Mas temos que fazer uma mobilização popular. Nós temos que fazer isso circular. Para que as pessoas entendam o que está acontecendo. O que está acontecendo é a Polícia Federal está querendo investigar e a direita está tentando impedir. É isso que está acontecendo. A fiscalizadora, ou seja, o Banco Central, demorou para agir. Como de costume, serei o mais didático e simples possível. O controlador do Banco Master era o chamado outsider, ou seja, alguém de fora do mercado financeiro. Alguém sem o conhecimento e a experiência necessária para administrar uma instituição financeira. O PF prendeu um banqueiro, gente, subindo no jatinho. Só no último ano, o banqueiro preso, dono do Banco Master, comprou quase 400 milhões em jatinhos. Ele comprou 3 jatinhos em um ano.
E ele estava se encaminhando pro seu jatinho. Entende o que acontece, gente? Assim, quebrou o Banco Master. Sim, porque agora eles não estão nem tentando salvar o Banco Master. Eles pediram a liquidação. Liquidação significa transformar em liquidez todo o patrimônio do banco. É uma medida bastante dura e eu acho que é acertada a medida. Tem que liquidar o banco mesmo. Né? Tem um fundo garantidor, as pessoas vão, vão tentar buscar os seus investimentos, né? Pelo menos até 250 mil faz parte daquilo que é garantido pelo fundo garantidor, e isso é um dos problemas apontados pelos grandes bancos em relação ao Master, porque esse fundo ele é composto por dinheiro de todos os bancos. Os bancos maiores pagam mais. Se o Master dá um calote monstruoso desse, o que na prática está acontecendo? Os grandes bancos estão pagando o calote do Banco Master. Então os próprios grandes bancos já estavam incomodados com essa política, que não é uma política agressiva, tá, de remuneração. É uma política criminosa. Agressiva é o 110%. Isso é agressivo. Se você vai num bancão, um Banco do Brasil, por exemplo, né, que é um banco público, não paga isso tudo. Mas você vai achar uma taxa dessa, sei lá, no Nubank, no PicPay, tem uma política um pouco mais agressiva, porque são bancos muito menores. Agora, 140% não é uma política agressiva. É uma política criminosa. Mas qual é o ponto, galera? Por que o cara estava fugindo no aeroporto? Porque se quebrou o banco, não o banqueiro. O banqueiro deve ter lá suas dezenas de milhões de dólares em algum paraíso fiscal. Ele vai embora. Quem fica com o prejuízo são os funcionários, são os correntistas, é o sistema financeiro, é o Estado. E ele vai continuar sendo multimilionário em algum lugar do planeta, gozando a vida. Entendem? Então é de caso pensado. Mas pode ser que quebre. Dane-se se quebrar, o meu já está garantido. Entende? O banqueiro não quebra, quebra o banco. Felizmente prenderam o cara. Né? A gente tem que parabenizar a Polícia Federal. Banqueiro preso não é uma coisa comum no Brasil. Vamos torcer para que o cara fique preso, porque ainda tem tudo isso. O cara foi lá e contratou escritório de mulher de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora não me lembro qual ministro especificamente, tá? Mas, porque é isso que eles fazem. Eles vão lá e isso também deveria ser proibido. Sabe? Então agora nós vamos ficar naquela expectativa. Vamos ver qual vai ser o ministro do Supremo que vai mandar soltar o banqueiro. Eu acredito que isso vai acontecer. Tá? Então temos que dar publicidade até para ver se o cara fica preso. Porque foi literalmente isso que eles fizeram. Eles entregaram o banco inteiro para a banda podre da política que estava se lambuzando. Se puxar esse fio, galera, roda um monte de gente. Tá tudo interligado. E outra coisa, é necessário, galera, que hoje em dia se tenha um banco para fazer a falcatrua. Por quê? Porque a tendência é desaparecer a moeda manual. Então a falcatrua ela vai ter que estar sempre dentro do sistema bancário, dentro do sistema financeiro. Sabe aquele troço de mala de dinheiro para cá, mala de dinheiro para lá? Isso é cada vez mais difícil. Tendencialmente, o crime também tem que se organizar dentro do sistema financeiro, porque a moeda tende a desaparecer. Acharam lá na mesa de um dos diretores que foram presos 1.600.000 em espécie. É óbvio que isso é dinheiro roubado, gente. É óbvio que isso é produto do crime. Entende? Mas é tanto volume que essa turma rouba que não dá, eles precisam ter esse dinheiro dentro do sistema. Não tem como você guardar 1 bilhão em casa. Não dá. Você vai ter que ter um cofre tipo o do tio Patinhas, lembra lá que ele nadava no meio das moedinhas? Você vai ter que ter uma mansão lá, um cofre gigante. Né? Não dá, não tem como ter 1 bilhão em casa. Esses caras roubam na casa dos bilhões. Entende? Então, necessariamente, o crime precisa estar dentro do sistema financeiro. Então, temos que investigar o sistema financeiro. Mas aí eles não querem. Aí eles querem impedir a PF de fazer isso. Por quê? Porque eles não querem combater o crime. Eles querem combater o crime do pobre e querem fazer demagogia em cima do crime. E querem proteger os maiores criminosos. É sobre isso. O trabalho da direita no Congresso é esse, é se blindar e proteger os grandes criminosos do Brasil, fazendo demagogia e moralismo. Isso já é um alerta para investidores e players do mercado financeiro.
Aliado a isso, seu histórico de negócios era de fracassos empresariais e sua vida pessoal de ostentação e relações promíscuas com a política. Qualquer olhar mais atento aos negócios do banco já era suficiente para identificar um negócio que tinha de tudo para dar errado. Administrar uma instituição financeira é algo que exige principalmente profundos conhecimentos de finanças e economia. A gestão de riscos é algo imprescindível. Instituições financeiras são infinitamente mais conservadoras nesse quesito do que em qualquer outro setor da economia. Elas equalizam magnitudes de capital, prazos, riscos e ativos fixos e líquidos. O Banco Master estava fazendo exatamente o inverso. Para captar, ou seja, se financiar, pagava altas taxas de retorno, 130%, 140% até 150% do CDI. É isso aí, gente, porque assim, o CDI é uma média da rentabilidade do interbancário. Quando você aplica num CDB, no banco, como no caso do Banco Master, você tá emprestando dinheiro para o banco. Entende? Então isso conta lá como ativo do banco. Quando você oferece uma taxa muito alta, muito acima do CDI, você está numa estratégia muito agressiva de captação de recursos. Entende? E você precisa captar esse recurso para poder o quê? Emitir, para expandir o seu passivo. Então o que o Banco Master estava fazendo era uma falcatrua para poder emitir mais. E aí dessas emissões é que vazava, né, para ir parar 1.600.000 na mesa de diretor, né, para o dono comprar 3 jatinhos em um ano, para ter uma vida de luxo e ostentação e por aí vai. Só que aquela coisa, né, gente, o crime do rico não choca. O cara é bacana, mora em mansão, né, anda de jatinho, de helicóptero, todo mundo acha que ele é um cara bem sucedido. Ninguém questiona de onde vem o dinheiro. A nossa sociedade ela é treinada a não questionar isso. Se você é um bacana, você é bom, automaticamente. Você tem patrimônio, você é bom, automaticamente. E o inverso também é verdadeiro, né? Se você é miserável, você é ruim, automaticamente. Investia em ativos de altíssimo risco de crédito e liquidez. Num determinado momento, o negócio do banco virou uma pirâmide. Mas eu vou concordar aqui com o meu chat, tá? Eu não concordaria com o Cobor dizendo que isso é falta de conhecimento, que isso é inexperiência. Não, para mim foi um caso bem pensado. Olha, como é que eu vou fazer um esquema para ganhar muito dinheiro junto com esses políticos aí que querem meter a mão? Se eu ajudar eles a meter a mão, eu meto a mão junto. Tá bom? Um dia de mais entradas de captações para pagar as antigas. E nessa esteira precisava oferecer cada vez taxas mais altas. Me lembro do Banco Santos em 2004, quando à época fiz uma análise para a imprensa da mesma situação. O Santos estava captando oferecendo seus CDBs a 150% do CDI. Um claro sinal que quebraria, e quebrou 6 meses depois. O Master pagava alto para se financiar e investia do outro lado em ativos podres. Passou meio batido ali, mas eu quero ressaltar. Aquilo que o Cobor falou é bem didático. Se transformou numa pirâmide. Por quê? Para manter o seu fluxo, ele precisava de um fluxo de entrada de caixa muito grande. Muito grande. Por isso ele estava pagando tanto. E como toda pirâmide, ela funciona enquanto tem muito mais gente entrando do que saindo. Só que é muito arriscado, porque a partir do momento que isso se altera, quebra. Foi exatamente isso que estava acontecendo com o Master. Empresas duvidosas como a própria Ambipar, CVC, Oi, Gafisa e Light, e direitos creditórios de difícil avaliação e marcação de valor. Quando o Banco Central, no final de 2024, exigiu que a instituição fizesse um aumento de capital de 2 bilhões de reais, caso contrário seria liquidado pelo BC, seu controlador, Daniel Vorcaro, acionou suas relações políticas para salvá-lo. Foi aí que entrou o BRB, o Banco de Brasília, uma estatal do Distrito Federal. O governador simplesmente determinou que o banco estatal comprasse o Banco Master pelos exatos 2 bilhões de reais exigidos pelo Banco Central. Uma operação sem qualquer embasamento técnico. Me lembro que à época, também respondendo a vocês aqui no canal, fiz uma avaliação prévia. O vídeo deve aparecer no card aqui acima. O BTG Pactual havia oferecido R$1 pelo Master, ou seja, compraria o banco apenas para assumir os seus problemas. No popular, o banco não valia nada.
Assumo o seu problema e, se conseguir arrumar, consigo lucrar alguma coisa. Como um banco privado oferece R$1 e o BRB estatal oferece 2 bilhões? Como? Bem, a história já conhecemos. O Banco Central barrou a operação do BRB e ontem amanhecemos com a notícia da liquidação do Banco Master e a prisão de seu controlador. Liquidar significa tornar líquido todo o patrimônio. Tá? E isso deveria incluir o patrimônio do Volcaro, do caso do proprietário do banco e dos demais sócios. Tá? Então seria vender todo o patrimônio do banco. Em plena fuga do país. No meio desse imbróglio todo, vale ressaltar detalhes importantes para não perder de vista. O Banco Master tentou no passado fazer uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Os técnicos da Caixa não aprovaram a operação. Foram rebaixados e tirados de seus cargos pela presidência da Caixa. O senador Ciro Nogueira tentou passar uma emenda no Congresso para aumentar a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, de 250 mil para R$1 milhão. Toda falcatrua que aparece nos últimos meses tem o senador do Piauí lá, do PP, Ciro Nogueira. Vocês já repararam? Tem escândalo envolvendo o PCC, tá lá o nome do Ciro. Tem escândalo envolvendo político, tá lá o nome do Ciro. O Ciro Nogueira, ele é hors concurso, né? Ele é onipresente nos escândalos de corrupção, né? É incrível isso. À época, era tão descarada a manobra que ficou conhecida como Emenda Master. Quando o Banco Central barrou a operação de compra do Master pelo BRB, o governador do Distrito Federal continuou insistindo na operação. Ele disse que ia ir para cima. Como assim? Não pode, etc. Como assim? E partidos do Centrão tentaram, em seguida, aprovar uma lei para a demissão de diretores do Banco Central. Para pegar criminosos, a polícia costuma utilizar a famosa estratégia Follow the Money, ou seja, siga o dinheiro. No caso em questão, podemos utilizar a estratégia Follow the Politicians. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você. Mas assim, eu concordo, né? Os políticos estão todos envolvidos, mas nós temos que entender que nós temos que pegar os patrões dos políticos. Vamos lembrar, os políticos são falcatrua, mas nós temos que pegar quem assina o cheque para eles. Quem não tem um mandato, quem tem vários. Tem muito empresário, galera, que tem vários deputados e senadores debaixo do braço. São aqueles que assinam um cheque para eles. É isso que a gente tem que começar a apontar, porque normalmente a gente não consegue perceber essa parte do problema. A gente enxerga o problema nos políticos, que sim, são problemáticos. Mas nós temos que pegar o chefe deles, porque é o mesmo problema. Se a gente prender os políticos corruptos e não atacar quem assina o cheque para eles, no outro dia tem outros políticos corruptos no lugar daqueles que nós prendemos. Entenderam? Então, é importante também que a gente sempre aponte para o burguês, porque ele é o verdadeiro responsável pela corrupção.